Se você clicou nessa história, é porque acredita que alguns amores não desaparecem. Eles apenas ficam adormecidos, esperando o momento certo para despertar. No início dos anos 80, em uma pequena cidade da França, duas meninas dividiam algo raro: o tempo. Melissa e Diana eram vizinhas, tinham quase a mesma idade e uma rotina simples, feita de risadas no quintal, mãos sujas de terra e segredos sussurrados como se fossem eternos. Elas não sabiam dar nome ao que sentiam, só sabiam que, quando estavam juntas, o mundo parecia mais leve. A casa de Diana ficava ao lado da de Melissa. Bastava pular uma cerca baixa para que uma estivesse no universo da outra. Ali, prometeram nunca se esquecer. Mas promessas infantis raramente resistem às mudanças da vida. O dia da despedida chegou sem aviso. Diana tinha apenas 7 anos quando seus pais anunciaram que iriam para a Itália. Lembrava do rosto confuso de Melissa, segurando uma boneca contra o peito, sem entender por que alguém precisaria ir embora para tão longe. Não houve grandes discursos, apenas um abraço apertado, longo demais para crianças daquela idade. Diana levou consigo um diário simples. Dentro dele, uma única fotografia das duas sentadas na grama, sorrindo sem saber que aquele instante seria o último por muitos anos. Ela escreveu o nome de Melissa com cuidado, como quem tenta gravar algo na memória para sempre, e prometeu, em silêncio, nunca esquecer aquele rosto. Os anos passaram como passam para quem é obrigado a crescer rápido. Na Itália, Diana amadureceu, mudou, descobriu novas rotinas, novas escolas, novas amigas, mas nenhuma amizade ocupava o espaço que Melissa deixara. Às vezes, antes de dormir, ela abria o diário escondido no fundo da gaveta, tocava a fotografia com a ponta dos dedos e se perguntava se Melissa ainda morava ali, se ainda lembrava dela. Aos 18 anos, quando seus pais anunciaram o retorno definitivo à França, o coração de Diana acelerou por um motivo que ela não soube explicar. A antiga casa, fechada por tantos anos, seria novamente o lar da família. O passado, sem pedir permissão, estava prestes a bater a porta. Era inverno quando chegaram. A cidade parecia menor, mas carregava o mesmo silêncio familiar. A casa antiga estava intacta, como se tivesse esperado por eles todo aquele tempo. Do outro lado da cerca, Melissa agora era uma jovem, tinha 18 anos, um olhar mais profundo e a mesma sensação de que algo faltava, mesmo sem saber o que. O reencontro aconteceu de forma simples, quase cruel de tão intensa. Um olhar, um nome sendo dito em voz baixa. O tempo pareceu se dobrar. Nenhuma das duas sorriu imediatamente, porque, no fundo, ambas entenderam no mesmo instante. Aquilo que havia sido interrompido na infância nunca tinha realmente terminado. O Natal se aproximava, e com ele uma tentativa das famílias de celebrar a reunião depois de tantos anos. As casas se abriram, as mesas ficaram maiores e o frio do inverno parecia menos duro quando havia vozes conhecidas ao redor. Melissa observava Diana à distância, tentando reconhecer na mulher à sua frente a menina que corria descalça ao seu lado anos antes. Diana fazia o mesmo, como se estivesse reconstruindo memórias a partir de pequenos gestos. As conversas começaram tímidas, cheias de risos nervosos e frases interrompidas. Relembraram jogos, apelidos infantis, tardes intermináveis. A cada lembrança, algo silencioso crescia entre elas. Um sentimento antigo, agora com outra forma, outro peso. Com o passar dos dias, Melissa e Diana passaram a se procurar sem perceber. Sempre sentavam próximas, sempre acabavam caminhando juntas depois dos jantares em família. Havia longos silêncios entre elas, mas não eram vazios. Eram cheios de coisas não ditas, de olhares que demoravam mais do que deveriam. Diana percebeu primeiro. Aquela sensação no peito não era apenas nostalgia,
Era algo novo, intenso, confuso. Melissa sentia o mesmo, mas lutava contra o pensamento. Cresceram em famílias tradicionais, em um tempo em que certos sentimentos não eram nomeados, muito menos aceitos. Ainda assim, cada risada compartilhada tornava impossível fingir que nada estava acontecendo. Na noite de Natal, a cidade estava coberta por uma quietude quase sagrada. As famílias celebravam juntas, como se aquele reencontro fosse um presente tardio do destino. Melissa e Diana trocaram olhares enquanto todos brindavam. Um instante breve, mas suficiente para que o mundo ao redor desaparecesse. Depois da ceia, escaparam para o quintal coberto de neve fina. O frio fazia as mãos tremerem, mas nenhuma das duas quis voltar para dentro. Foi ali que Diana falou, quase num sussurro, que nunca tinha esquecido Melissa, que guardava uma foto, um nome, uma parte do passado intacta. Melissa sentiu o coração falhar, porque naquele momento entendeu que não estava sozinha nesse sentimento. O ano novo se aproximava, trazendo promessas que nenhuma das duas ousava fazer em voz alta. Elas passaram a se ver em segredo, caminhando pela cidade, conversando sobre tudo e nada, sobre quem se tornaram, sobre os sonhos que nunca contaram a ninguém. A tensão crescia a cada encontro, um toque acidental, um abraço que durava segundos demais, até que, numa noite silenciosa, Diana segurou a mão de Melissa. Não disse nada. Não precisava. Melissa não soltou. Foi ali que o amor deixou de ser apenas uma possibilidade e se tornou uma realidade inevitável, uma verdade que já não podia mais ser ignorada. Mas toda verdade carrega um preço. As famílias começaram a perceber a proximidade excessiva, os olhares que fugiam rápido demais, os silêncios constrangedores. Comentários sutis surgiram, cheios de julgamentos disfarçados de preocupação. Melissa sentia medo, Diana sentia culpa. Ambas sabiam que aquilo não seria aceito facilmente. O amor que nascia era forte, mas também frágil, ameaçado por expectativas antigas e regras que não haviam sido feitas para elas. O ano novo chegou trazendo fogos no céu e um nó no peito das duas. Porque, enquanto o mundo celebrava recomeços, Melissa e Diana sabiam que estavam prestes a enfrentar a parte mais difícil da própria história. Na casa da família de Melissa, havia uma árvore antiga no quintal dos fundos. Não era apenas uma árvore, era um refúgio. Quando crianças, Melissa e Diana costumavam se esconder ali, longe dos adultos, inventando mundos onde nada podia dar errado. Agora, adultas, voltaram ao mesmo lugar numa tarde silenciosa. A casa estava cheia, vozes ecoavam na sala, risadas falsas preenchiam o ar. Mas ali fora, perto da árvore, o mundo ficava suspenso. Melissa passou a mão pelo tronco áspero e comentou, quase sorrindo, que aquele lugar nunca mudara. Diana respondeu que talvez algumas coisas estivessem destinadas a permanecer, mesmo quando tudo ao redor se transforma. O silêncio entre elas ficou denso. Diana observava Melissa falar, gesticular, existir. Sentia o coração acelerar como se estivesse novamente com 7 anos, mas agora com consciência demais para ignorar o que sentia. Melissa parou de falar de repente. Percebeu o olhar de Diana, intenso, vulnerável. Ninguém disse nada. Foi Diana quem se aproximou primeiro, devagar, como se pedisse permissão sem palavras. Melissa não recuou. O beijo aconteceu ali, escondido entre galhos e sombras, breve e profundo ao mesmo tempo. Quando se afastaram, sabiam, nada seria como antes. O medo veio logo depois. Melissa levou a mão ao próprio peito, tentando recuperar o fôlego. Diana sentiu as pernas fraquejarem. Não era arrependimento, era consciência. Elas ouviram passos dentro da casa e se afastaram rapidamente, como se aquele momento pudesse ser apagado. Mas não podia.
Durante o resto da noite, evitaram se olhar diretamente. Cada gesto era calculado, cada sorriso contido. Ainda assim, bastava um cruzar de olhares para que o beijo se repetisse na memória. O amor agora tinha forma, e isso o tornava mais perigoso. Nos dias seguintes, o peso do segredo começou a se manifestar. Melissa sentia culpa por mentir aos pais, por sorrir à mesa enquanto o coração estava em outro lugar. Diana sentia medo de ser a causa de uma ruptura, medo de destruir a paz frágil que havia sido reconstruída entre as famílias. Elas conversavam em sussurros, em bilhetes escondidos, em encontros rápidos. O amor crescia em silêncio, alimentado pela ausência, pela impossibilidade. E quanto mais tentavam se afastar, mais percebiam que estavam profundamente ligadas, como se aquela separação na infância tivesse sido apenas uma pausa, não um fim. Na véspera de um jantar em família, Melissa ouviu uma conversa que mudou tudo. Sua mãe falava sobre Diana com um tom diferente, observador, desconfiado. Comentários sutis, carregados de julgamento, começaram a surgir. Palavras como confusão, fase, influência. Melissa sentiu o estômago revirar. Pela primeira vez, percebeu que o amor delas não estava apenas escondido, estava ameaçado. Naquela noite, encontrou Diana novamente perto da árvore. Não houve beijo, apenas um abraço longo, silencioso, cheio de medo do que estava por vir. O destino começava a exigir escolhas. Os dias seguintes foram marcados por distância forçada. As famílias continuavam se encontrando, mas agora sobre um clima diferente, pesado, como se algo invisível estivesse sempre à mesa. Melissa e Diana evitavam qualquer contato direto, não por falta de vontade, mas por sobrevivência. Cada ausência doía mais do que qualquer discussão. Melissa começou a se perguntar se amar alguém podia realmente ser errado. Diana, por sua vez, sentia o peso de ter voltado e sem querer virado tudo do avesso. O amor não tinha desaparecido, apenas aprendera a se esconder melhor. Foi numa noite fria que Diana decidiu escrever. Não um bilhete curto, mas uma carta inteira, como as que ninguém mais escrevia. Falou sobre a infância, sobre o diário, sobre a foto guardada por tantos anos. Confessou que aquele sentimento não tinha nascido agora, apenas havia esperado o momento certo para voltar à superfície. Melissa leu a carta sozinha no quarto, sentada no chão, com lágrimas silenciosas escorrendo. Ali entendeu que não se tratava de confusão. Era amor. E amores verdadeiros não pedem permissão. Apenas existem. O afastamento começou a chamar a atenção. A mãe de Melissa perguntou diretamente se havia algo acontecendo. O tom não era de curiosidade, mas de alerta. Melissa negou, não por vergonha de Diana, mas por medo das consequências. Naquela mesma semana, os pais de Diana sugeriram que talvez fosse melhor reduzir as visitas. Disseram que certas proximidades poderiam gerar comentários desnecessários. As duas famílias, sem dizer explicitamente, haviam traçado um limite. E pela primeira vez, Melissa e Diana sentiram o gosto amargo de amar em silêncio absoluto. A despedida que nenhuma das duas queria aconteceu de forma cruelmente simples. Diana anunciou que passaria um tempo fora, ajudando uma tia em outra cidade. Nada definitivo, mas longe o suficiente para esfriar qualquer rumor. Melissa sentiu o chão desaparecer sobre os pés. Na última noite antes da partida, encontraram-se novamente sob a árvore, o mesmo lugar do beijo, o mesmo refúgio. Choraram sem fazer barulho. Não prometeram esperar, não juraram eternidade, apenas se abraçaram como quem tenta guardar o outro dentro de si para sobreviver à ausência. A distância transformou tudo. As cartas continuaram, mas agora eram menos frequentes. A vida exigia movimento, decisões, adaptação. Melissa tentou seguir em frente.
Saiu com outras pessoas, sorriu em fotos, fingiu normalidade. Diana fez o mesmo. Estudou, trabalhou, construiu uma nova rotina. Mas nenhuma das duas conseguiu amar de verdade outra pessoa, porque havia algo interrompido, algo não resolvido. O amor que nunca teve permissão para existir plenamente continuava ali, silencioso, aguardando o tempo certo para reaparecer. Anos se passaram. O mundo mudou. As conversas mudaram. Algumas regras perderam força, outras caíram completamente. Melissa agora era adulta, independente, mais consciente de quem era. Diana também. E foi numa tarde comum, sem data especial, que o destino decidiu interferir outra vez. Um nome apareceu na tela do telefone, um nome que nunca deixou de significar tudo. Melissa atendeu sem respirar. Diana disse apenas uma frase: "Eu nunca te esqueci." E naquele instante, ambas souberam que aquela história ainda não tinha terminado. Conversaram por horas. Sobre os anos perdidos, sobre as escolhas feitas por medo, sobre quem tentaram ser para agradar os outros. Melissa confessou que nunca tinha amado de verdade ninguém depois de Diana. Diana disse o mesmo, com a voz embargada. Não havia mais urgência, apenas verdade. Quando saíram do café, caminharam lado a lado em silêncio. Não se tocaram, mas a presença uma da outra era suficiente. O amor agora era maduro, não pedia permissão, pedia espaço para existir. Foi Melissa quem convidou Diana para voltar à antiga casa. A árvore ainda estava lá, mais velha, mais forte, como elas. Sentaram-se sob seus galhos e riram ao lembrar das crianças que tinham sido. Diana tocou a mão de Melissa com cuidado, como se respeitasse tudo o que haviam atravessado. O beijo veio diferente do primeiro, não escondido, não apressado. Foi um beijo de reconhecimento, de escolha. Ali, entenderam que o amor não tinha morrido, apenas esperou que elas estivessem prontas. O confronto com as famílias não foi imediato nem fácil. Houve silêncio, houve tensão, houve lágrimas. Mas agora Melissa e Diana não eram mais meninas tentando se encaixar, eram mulheres seguras do que sentiam. Alguns aceitaram com o tempo, outros nunca aceitaram completamente. E pela primeira vez, isso não determinou nada. Elas aprenderam que viver escondidas custava mais caro do que qualquer rejeição. Amar, finalmente, era um ato de coragem. Construíram a relação aos poucos, sem pressa, sem promessas grandiosas. Dividiram rotinas simples, medos antigos, sonhos adiados. Às vezes, o passado ainda doía, mas agora não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz que lembrava o quanto tinham sobrevivido. Diana encontrou no antigo diário a fotografia das duas crianças. Melissa sorriu ao ver. Não era nostalgia, era continuidade. A história não tinha sido interrompida, apenas escrita em capítulos distantes. O amor delas não foi perfeito. Nenhum é. Houve discussões, inseguranças, dias difíceis. Mas havia algo sólido, a escolha diária de permanecer. Melissa percebeu que amar Diana era também amar quem ela sempre foi, e quem ainda estava se tornando. Diana entendeu que o lar que buscara por tantos anos nunca foi um lugar, foi uma pessoa. Juntas, deixaram de sobreviver ao amor, passaram a vivê-lo. Anos depois, voltaram àquela árvore mais uma vez. Não para se esconder, mas para agradecer. A vida tinha seguido seu curso. Nem tudo saiu como imaginaram quando eram jovens. Saiu melhor, mais verdadeiro. Sentaram-se de mãos dadas, observando o vento mover os galhos. Melissa disse que se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Diana concordou. Porque alguns amores precisam de distância para aprender a ficar. O que elas viveram não foi apenas um romance, foi uma travessia.
da infância à maturidade, do medo à escolha, do silêncio à verdade. Aprenderam que o amor não se mede pelo tempo que se passa junto, mas pela força com que permanece, mesmo quando tudo conspira contra. E que ser fiel a si mesma é muitas vezes o gesto mais difícil e mais libertador que alguém pode fazer. Se alguém perguntasse quando essa história começou, seria fácil dizer que foi na infância. Mas a verdade é que ela começou no dia em que decidiram não fugir mais. Amores reais não são feitos apenas de encontros, são feitos de retornos, de coragem tardia, de escolhas conscientes. Melissa e Diana não viveram um conto perfeito, viveram algo maior, uma verdade. Talvez você que ouve essa história esteja vivendo um amor que precisa ser escondido, ou um sentimento que parece ter chegado tarde demais. Mas a verdade é simples e dura. O tempo passa de qualquer jeito. A diferença está em como você escolhe viver dentro dele. Melissa e Diana aprenderam que amar é, acima de tudo, não abandonar a si mesma. E se essa história tocou você, talvez seja porque, no fundo, alguns amores não pedem permissão. Eles apenas esperam que você tenha coragem de viver.